Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Boa madrugada, né? Não sei que hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Eu sou o Ariel e vou ser um facilitador para você hoje na disciplina de Direito Internacional. Antes da gente começar a aula, eu queria só compartilhar um conhecimento que eu adquiri hoje num vídeo. Eu sempre gostei de tirar um momento no meu dia para ver vídeos no YouTube que me agreguem alguma coisa valiosa. Hoje eu encontrei um que me explicou a seguinte frase: se prepare para errar. Eu acho que as pessoas criam um planejamento para o CACD muito lindo. Ah, vou estudar tantas horas, vou ler tantos livros, vou fichar tantas apostilas, vou ver aula, vou fazer cronograma. Acaba não se preparando para o pior na hora da prova. Acaba não se preparando para uma segunda fase, uma prova de inglês, ou para uma terceira fase, em francês, espanhol. Então, assim, é, identifique os seus problemas e se prepare para o pior. O melhor, se vier, beleza. Agora, se o pior vier e você não estiver preparado, vai ser um desgosto muito grande, tá bom? Então, vou aqui compartilhar minha tela. Direito Internacional. A aula de hoje vai ser a personalidade jurídica internacional. É um tema recorrente nas provas. Hoje eu vou tratar com uma parte um pouco reduzida da temática, porque eu separei em blocos para não ficar desgastante para você nem para mim. Então, hoje basicamente a gente vai trabalhar alguns conceitos iniciais, algum contexto histórico e a diferenciação entre originário, derivado, quem são os atores, quem são os sujeitos de direito internacional e aonde e quando surgiu esses novos atores internacionais. Tá bom? Então, sem mais delongas, personalidade jurídica de direito internacional. Primeiro, a gente tem que pensar historicamente no Tratado de Westfália. Não sei se é assim que se pronuncia, mas ele deu fim à Guerra dos 30 Anos, que aconteceu de 1918 a 1948. Basicamente, ele foi um marco para a construção, para o surgimento do Estado moderno que nós conhecemos hoje, um Estado soberano, um Estado que tem igualdade em relação aos outros Estados soberanos. Então, assim, quando você procurar um marco do direito internacional que constitua o Estado moderno, tu tem que levar em consideração esse tratado, Tratado de Westfália, e isso já caiu em primeira fase. Tá? Após a Segunda Guerra Mundial, houve uma proliferação de organizações internacionais. Tá? Então, isso é um dado importante para você. Depois que ocorreu a matança, que foi a Segunda Guerra Mundial, os países perceberam que eles precisavam ter órgãos de atuação mais concretas. E aí começou a aparecer organizações internacionais, organizações que tinham o escopo de proliferar a paz, como a ONU, tá? E esse é o principal ponto, é o principal pilar do direito da gente, direito internacional, regular as relações internacionais a fim de permitir a convivência entre os diversos membros da sociedade internacional, tá? Então, essa é a grande jogada, ter organizações, ter organismos que consigam organizar as relações em âmbito internacional, tá? Para criar realmente uma sociedade internacional, uma comunidade internacional. Tem diferença, tá? Depois a gente pode até trabalhar com outro vídeo isso daí. De certa maneira, no plano do direito interno, o que é ter personalidade jurídica? Personalidade jurídica é a pessoa inerente a qualquer pessoa, seja física, seja pessoa jurídica, a capacidade dela contrair obrigações e usufruir de direitos. No plano internacional não é tão diferente disso. Por exemplo, segundo o professor Rezek, o que é uma personalidade jurídica internacional? É o Estado, de certa forma, o ente, ele ter alguma titularidade tanto de direito e deveres no plano internacional e possuir a capacidade de defender os seus direitos por meio de ações internacionais, tá? Não é tão diferente do direito interno, ok? Segundo Rezek, os estados soberanos e as organizações internacionais em sentido restrito têm essa capacidade, têm essa personalidade internacional, jurídica internacional. Agora, segundo Valério Mazzuoli,
o conceito é um pouco mais amplo, o buraco é mais embaixo. Aí ele fala que para ter personalidade internacional, há necessidade do sujeito ter tanto uma conotação passiva quanto uma conotação ativa, tá? No caso da passiva, eles serem sujeitos de direito internacional, seriam sujeitos de direito internacional os entes a quem tal direito é destinado, ou seja, o direito a ele, né? Passivamente o direito vem a ele. Já no plano interno, já no plano ativo, seria que seria a capacidade da atuação no plano internacional, tá bom? Segundo Valério, os estados soberanos, as organizações internacionais, assim como os indivíduos, eles possuem essa capacidade, essa personalidade jurídica de direito internacional. E aqui já vai um ponto importante, galera, um ponto que pode ser objeto na sua prova. Os indivíduos, segundo Valério, têm sim personalidade jurídica internacional. Agora, segundo Francisco Rezec, creio eu que seja uma doutrina minoritária, dizendo que só os estados soberanos e as organizações internacionais em sentido estrito têm essa personalidade internacional. É importante você ver a sua prova, tá? Você ver como é que foi a conotação da sua prova, se foi muito exclusivamente os estados e tal, você já abre o olho assim bem grandão, porque a grande chance do item estar incorreto, tá? Dando segmento aqui, a doutrina considera direito internacional as seguintes figuras, tanto sujeitos de direito internacional, quanto atores de direito internacional. Essa nomenclatura a gente pode ser que até confunda na terceira fase. Eu acho um gafe e não devemos cometer isso, porque se for uma questão pedindo esse núcleo de conhecimento, você já perde pontos. Porque há diferença. Os sujeitos internacionais, eles têm uma maior capacidade, eles podem fazer tratados internacionais. Já os atores internacionais não têm essa capacidade postulatória. Quem seriam os sujeitos? Os estados, as organizações internacionais e os indivíduos. É basicamente aquele conceito que a gente viu do professor Mazzioli, né? Já os atores internacionais seriam quem? Seriam as ONGs, né? Organizações não governamentais, as empresas transnacionais, empresas que extrapolam um único estado, tá? Só que há uma pequena exceção, e essa exceção já foi objeto de prova, tá? Então, ela mata. Se você não souber, você associa uma coisa a outra e acaba errando. Mas, assim, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, ele é considerado sujeito de direito internacional, tá? Então, isso é um dado importante para você. É importante destacar também que esse conceito de personalidade internacional, ele varia no tempo, ele não é uma coisa mutável, tá? E apesar de não ser majoritário, Paulo Henrique Portela, ele tem uma certa... digamos que ele já antecipa a evolução do direito, né? Já afirmando que tanto as empresas transnacionais quanto as próprias ONGs também são sujeitos de direito internacional. No entanto, essa é uma doutrina minoritária, não leva para sua prova a não ser que cobre especificamente ela. Segundo o professor Portela, aí já é outra história, aí já que é o entendimento dele. Tá ok? Só que essas empresas transnacionais, essas ONGs, elas de fato não têm as mesmas prerrogativas que os sujeitos internacionais, tá? Porque eles não têm, eles têm uma capacidade limitada. Eles são, de acordo com a doutrina, eles são sujeitos de direito internacional fragmentados, tá? Porque eles não possuem a capacidade de celebrar tratados internacionais, tá? Isso tira um bocado de poder deles, né, galera? Tá? Também não os indivíduos, tá? Os indivíduos não podem celebrar tratados internacionais. Nem empresas, nem ONGs. Ok? Beleza, vamos dar aqui seguimento com o reconhecimento da personalidade internacional dos indivíduos. Isso aqui é um tema importante, um tema que pode ser objeto de terceira fase, seria uma prova bem elaborada. Tá? Com o desenvolvimento do direito internacional dos direitos humanos, houve uma proeminência um pouco maior do reconhecimento do indivíduo como sujeito do direito internacional. Tá? Os indivíduos eles podem figurar no polo passivo ou no polo ativo de uma demanda de um direito internacional, como, por exemplo, no Tribunal Penal Internacional, a qual está lá na Constituição Federal do Brasil, que o Brasil se sujeita ao Tribunal Penal Internacional. Tá? Por exemplo, o ex-ditador da Líbia, Muammar Gaddafi, ele deveria ser julgado lá, só que morreu antes.
tá? Então, assim, indivíduos podem se sujeitar ao Tribunal Penal Internacional. Isso é uma certa indício de que ele tem uma personalidade jurídica internacional, porque ele pode contrair direitos e obrigações. No plano dos direitos, algumas cortes internacionais elas aceitam que um indivíduo diretamente peticione, tá? Como é o caso da Corte Europeia de Direitos Humanos. Ademais, o próprio Mercosul, no seu sistema de soluções controversas, ele reconhece os direitos particulares e empresas particulares a acionarem o fórum da solução de controvérsias. Ok? Então, isso são indícios de que os indivíduos eles têm essa fonte de serem sujeitos de direito internacional. Só que tem um pequeno detalhe. Isso daqui já foi objeto de prova e muitas pessoas boas erraram. Porque é contraintuitivo, tá? Por quê? A CJ, ela só admite capacidade postulatória nos estados soberanos, tá? Então, eu falei para vocês, eu quando estava começando a estudar, eu tive uma pequena dificuldade em relação a isso. Porque, pô, como é que a Corte Europeia de Direitos Humanos aceita o ser humano, um particular, acionar, ter o direito de petição lá na Corte e a CJ não? Tá? Então, eu acabei que eu aceitei. Isso é importante, você tem que aceitar as coisas. Aceite, que dói menos. Tá? Você só quer passar na prova. Depois você debata, faça uma tese de doutorado sobre isso aqui. Mas, a princípio, a CJ só aceita os estados soberanos. Também já é objeto de prova. A gente vai gravar um vídeo posterior só com questões que você vai ver isso. Tá ok? Vamos passar bem rápido aqui sobre esse tema. Não é um tema tão recorrente em prova, mas ajuda você a entender o contexto internacional. Algumas coletividades não estatais, tá? Os beligerantes, os insurgentes e os movimentos de libertação nacional. Eu confesso a vocês que eu custei entender o que era beligerante. Eu lia nos livros, pô, o que é isso? São conflitos armados que têm a capacidade de gerar no caso, estou falando beligerante, tá? São os conflitos armados que têm a capacidade de gerar uma guerra civil interna, tá? E para ele ser considerado no plano internacional, ele precisa ter uma declaração formal de outros estados. Ele só terá essa capacidade postulatória de formar tratados internacionais se a comunidade internacional em si o entender como ter uma declaração formal, tá? Tem que ter uma declaração formal dos outros estados. Uma declaração, não precisa ser formal, tá? Mas tem que ter uma declaração reconhecendo. Pode ser em conjunto, separadamente, tá? Já os insurgentes, eles também são movimentos armados. No entanto, também tem um objetivo como beligerante de derrubar o sistema político vigente. Entretanto, ele não consegue gerar uma guerra civil, tá? Eles também podem celebrar tratados internacionais com a mesma condição do beligerante, se houver o quê? Um ato declaratório de reconhecimento, tá? Isso é super importante nesses dois. Já os movimentos de libertação nacional, você pode lembrar da OLP, tá? Eles são amplamente reconhecidos no cenário internacional como a Autoridade Palestina, né? Organização da Libertação OLP, Organização da Libertação da Palestina, já celebrou inúmeros tratados internacionais. Então, é bom você saber esses três aqui, tá? Não creio que possa vir ser um objeto de questão de prova, porque a temática está rondando muito mais no cenário interno, no direito interno, mas porventura vier a cair uma questão sobre isso, você já tem fundamento suficiente para escrever. A diferença não é tão grande, tá? Dá para você escrever um parágrafo com isso daqui que eu coloquei aqui no slide. A diferença do beligerante para o insurgente praticamente apenas porque o beligerante ele consegue gerar uma guerra civil e o insurgente não, tá? Vamos dar seguimento. Personalidade internacional. A gente agora chegou numa parte importante, uma parte que eu já tive o prazer de fazer uma questão discursiva, não da terceira fase, mas de um curso que eu faço. E é basicamente diferenciando personalidade jurídica originária de personalidade jurídica derivada, tá? O Estado, ele se constitui, é uma realidade, né? Física, realidade física. Ele tem um espaço territorial, onde vivem pessoas, essas pessoas se organizam e formam governos,
Eu vou espirrar, cara. Como é que pode espirrar aqui? Mas ele tem essa dimensão material e ela independe de qualquer documento para sua existência fática. Ela antecede a própria Constituição, essa existência do Estado. Então, por isso, dizemos que a personalidade internacional jurídica dele é originária, tá? Porque ela existe por si só. Tá? Até a Primeira Guerra Mundial, os estados eram os únicos sujeitos de direito internacional, tá? Só que, como eu falei para vocês, a partir da Segunda Guerra Mundial houve essa proliferação de organizações internacionais e a CIJ, que é a Corte Internacional de Justiça, ela em 49, ela passou a considerar, na verdade, a partir de um parecer consultivo, ela passou a considerar as organizações internacionais como sujeitos de direito internacional. Tá? Por quê? Teve um parecer consultivo, porque um representante da ONU foi morto, na verdade, no Oriente Médio, creio eu, o Conde Foch Bernadotte. E esse conde morreu e a ONU apresentou um parecer, solicitou um parecer à CIJ e ela realmente deu cão de causa, assim, a grosso modo. Por quê? Porque a ONU realmente tinha direito de indenizações por parte do Estado que permitiu esse atentado ao representante da ONU. Isso garantiu às organizações internacionais, no caso da ONU, a capacidade de postular os seus direitos. Tá? Então, percebeu-se, não, se ela tem direito e ela tem obrigações, ela tem personalidade jurídica internacional. Tá? Esse caso foi de 49, esse parecer consultivo. E ele externou que a ONU possui personalidade jurídica internacional e, portanto, teria legitimidade para reivindicar reparações de danos. Porque esse parecer consultivo foi um marco no direito das gentes. Direito internacional, né? Tá? Agora, as organizações internacionais também possuem, agora que a gente sabe que elas possuem personalidade jurídica, a gente tem que dizer que essa personalidade jurídica não é derivada, não é originária. Por quê? Porque ela não existe por si só. Ela deriva do ato de validade. Tá? No caso, o ato de validade é um tratado constitutivo. O tratado que constituiu aquela organização internacional. Então, os estados se organizaram, vamos criar uma organização internacional, formatam um tratado, e esse tratado dá vida à organização internacional. Então, a partir desse tratado, ela começa a ter personalidade internacional. Por isso que é derivada, porque ela deriva de um tratado constitutivo, que é a declaração de vontade dos estados que o compõem. Tá? Então, assim, galera, basicamente era isso a aula de hoje. É uma aula um pouco mais curta, foi uma aula de 19 minutos, 20 minutinhos, porque realmente eu queria só tratar com vocês os pontos iniciais, os pontos primordiais da matéria para a gente começar a tratar de estados soberanos, reconhecimento de estados. Deixa eu ver o que mais tem para a gente brincar mais tarde, depois, né? Reconhecimento de estado, nascimento de estado, classificação dos estados, conceito de soberania, extinção e sucessão de estados, direito dos estados, deveres, reconhecimento, responsabilidade internacional, imunidade. Então, é muita coisa para a gente brincar ainda relacionada à personalidade internacional. Eu pretendo fazer mais tem a primeira, acho umas 4 aulas, já fiz a primeira, então falta mais 3 aulas. Tá? Até o final da semana que vem a gente começa a soltar as aulas e as questões também, tá? Porque eu vou elaborar muito, na verdade eu vou pegar muitas questões já anteriores dessa temática e vou externar para vocês. Então, siga o canal. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe com algum amigo seu com você que está estudando para CACD ou estuda Direito Internacional, pode ser na faculdade também. E antes de terminar, galera, a tela aqui para mim agora. Antes de terminar, eu só queria falar para vocês mais uma coisinha, antes de um ensinamento que eu aprendi um dia desses. Trate o seu estudo como se fosse um trabalho científico. Léo, mas eu não gostava de trabalho científico na faculdade. Beleza. Mas qual é o fundamento tratado do trabalho científico? Você, primeiro, identifica um problema. A partir da identificação desse problema, você cria hipóteses.
Depois da criação das hipóteses, você testa e depois você analisa as conclusões. No seu estudo para o CACD deve ser a mesma forma. Você identifica os seus problemas na preparação. Ah, eu sou fraco em inglês. Ah, eu sou fraco em francês. Ah, eu sou fraco em espanhol. Ah, eu não gosto de direito. Identifica esses problemas, cria hipóteses para melhorar, para acabar com esse problema. Ah, em inglês eu sou muito ruim. O que eu vou? Vou estudar inglês todo dia. Tá, esse francês eu não sei escrever. Pô, tenta escrever todo dia. Testa essas hipóteses e depois analisa o resultado delas. Assim, seu estudo vai fluir não perfeitamente, porque sempre tem percalço, sempre tem dificuldades, mas pelo menos mais fluidamente e consertando os erros na maneira correta para você alcançar a sua famosa aprovação, beleza? No mais era isso. Até mais. Valeu!